Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira aula do curso de Mediação e Inclusão. Na aula 2, eu levantei alguns questionamentos, né? Fiz algumas perguntas para você, professor, professora, conseguir refletir e responder, tá? E nessa terceira aula, eu vou estar citando possíveis respostas para essas perguntas, tá? A instituição escolar inclusiva tem o papel de adaptar-se ao aluno e não o oposto. Ou seja, a escola que precisa se adaptar ao aluno e não o oposto. Então, essa ideia de você querer trazer a sua criança atípica para dentro de sala e querer que ele faça as mesmas atividades que os demais, isso não funciona. Tá? Quando você, professora, começar a entender isso, você vai ver o quanto o seu trabalho será eficaz, ok? Continuando, entende-se por educação inclusiva a adaptação, presta atenção nessa palavra, a adaptação do currículo escolar regular para crianças com necessidades educacionais especiais. Esse processo de educação inclusiva escolar deve ser compartilhado por todos os educadores, familiares, políticos e comunidade em conjunto para o sucesso efetivo. Ou seja, vamos fazer uma pausa para a gente refletir. Será que é somente você, professor, que precisa se adaptar a esse currículo? E os demais? E os demais colaboradores que trabalham dentro da escola? Porque o aluno com TEA ou com qualquer que seja o transtorno, ele não vai estar o tempo todo só dentro de sala. E a inspetora, o profissional que fica no portão, a tia que faz a merenda, né, que cuida da alimentação da criança, direção, coordenação, a psicopedagoga, todos precisam se adaptar ao currículo dessa criança, ok? Porque como você... Ah, mas eu sou somente inspetora na escola, né? Isso daí, se atualizar, saber sobre crianças atípicas, isso daí é só para a professora que tem que preparar aulas adaptadas? Não! É para todos. Você tem contato com uma criança atípica, então você precisa se atualizar, precisa ter conhecimento como lidar com essa criança. Estão entendendo como toda a comunidade escolar precisa estar enganjada em fazer uma inclusão efetiva dessa criança? Senão, não funciona, tá? É o que tem acontecido hoje em dia, né? O Estado, o município está jogando toda essa responsabilidade para os professores, porém não estão dando capacitação para eles, né? Raros são os cursos de capacitação, de qualificação profissional na área de mediação e inclusão, e por sua vez, os professores esgotados também não procuram se qualificar, né? Porque às vezes ganham pouco, são desvalorizados e tudo. Tem tempo para tudo, menos para fazer um curso de mediação e inclusão. Porém, se não se atualizar, professora, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Você mesmo que vai sofrer as consequências, porque amanhã ou depois você vai encontrar um aluno atípico e aí como você vai lidar com ele? Vai jogar o aluno para cima da auxiliar, para cima da mediadora? Ah, não, eu não sou mediadora, então não preciso me atualizar, não preciso saber que tipo de transtorno ele tem. Esse está sendo o problema em sala de aula. Sou diretora escolar há 10 anos e venho verificando a falta de interesse de muitas professoras. Não querem estudar, não querem se atualizar, não querem aprender sobre esse universo neurodivergente, tá? Então, infelizmente, eu não posso forçar
as minhas professoras a entenderem a importância de se qualificar. Mas o caminho é esse. Se você não procurar se qualificar, você vai ficar para trás. O seu trabalho depende disso, tá? Nós precisamos respeitar os alunos neurodivergentes. E muitas professoras não estão respeitando a necessidade desses alunos, tá? Então essa é a maior cobrança das mães hoje em dia. Eu sou mãe, eu, Suzana, sou mãe de uma criança com TEA e TDAH. Sim, minha filha tem 9 anos e eu vou deixar aqui rapidamente um breve relato, né, sobre ela. Eu vim conseguir o laudo da minha filha quando ela tinha 7 anos somente. E sempre percebi que minha filha tinha alguma coisa diferente. E eu naquela luta, né, constante de saber o que minha filha tinha e tudo, né? A gente que é mãe, a gente percebe quando o nosso filho faz coisas diferentes das outras crianças. E aos 7 anos, graças a Deus, eu consegui esse laudo. O pai não aceitava de jeito nenhum. Olha aí o que eu havia falado. Ah, Suzana, você está procurando doença para nossa filha, né? Então, gente, essa é uma luta que eu venho travando sozinha ao longo dos anos, tá? Então, eu posso falar como mãe o que muitas mães passam por aí, tá? É uma luta constante e nós mães observamos a falta de preparo dos profissionais da educação para lidar com os nossos filhos, né? Vou relatar brevemente o que ocorreu esses dias com a minha filha. Eu tive que tirar minha filha da escola particular para colocá-la na pública. Eu fui obrigada a isso porque a escola particular não queria pagar mediadora para ela de jeito nenhum. E com isso, depois de muito pedido, eu fui lá várias vezes, sabe? Exigir o mínimo. Isso é o mínimo que uma criança com laudo pode ter. É uma mediadora. E a escola particular pensa, eu vou pagar uma professora para ficar com uma criança só? Então isso exige um custo enorme, mas é lei, isso é direito da criança laudada, tá? Então nós que somos mães atípicas precisamos lutar muito pelo direito das nossas crianças, tá? Então eu fui obrigada a tirar minha filha dessa escola e a coloquei numa escola do município, onde fui lá na educação, exigi uma mediadora e 2 dias depois já existia uma mediadora para minha filha, tá? Então, meus queridos, lutem pelos direitos dos seus filhos, porque não se acostume a ficar quieto perante toda a situação que ocorrer com seu filho atípico, tá? Porque realmente o preconceito existe muito, a falta de preparo existe demais das professoras, tá? Das mediadoras, muita gente só quer realmente receber, porém deixam as crianças largadas. Outro caso que ocorreu com a minha filha, então eu tô falando de situações verídicas, né? Ocorreu com a minha filha, que na aula de educação física, que eu creio que seja muito bom para ela, a socialização, a prática de um esporte, tudo, né? É direito dela participar. Ela levou uma bolada. Claro que uma criança está sujeita a se machucar, né? Porém, o professor levou uma bolada no rosto, onde afetou o nariz dela. O professor não prestou primeiros socorros, não colocou gelo. Aí eu pergunto a vocês, onde estava a mediadora que não estava junto da criança nesse momento? Ela foi para o banheiro chorando, assoou o nariz, estava sangrando, limpou. Até aí veio para casa, eu fiquei sabendo quando chegou em casa, porque ela vem de transporte escolar. Então, assim, erro da escola. Professor não prestou primeiros socorros, que a gente sabe que toda a comunidade escolar deve estar sob a Lei Lucas. Toda escola precisa ter cursos de primeiros socorros. Todos os profissionais da educação precisam se atualizar fazendo o curso da Lei Lucas anualmente, tá? Todo profissional da educação, nesse momento,
colocaria gelo. Tá doendo, meu amor? Onde que tá doendo? Qualquer contusão é gelo no local. E notificar a família. Mãezinha, ó, sua filha se acidentou, né? Foi algo sem querer e tudo, mas nós já prestamos primeiros socorros e tudo, colocamos gelo no local. Não fui avisada. Segundo erro. Primeiro, não colocaram gelo. Segundo erro, não fui avisada em momento algum. Terceiro erro, quando ela chegou em casa, que me relatou e eu entrei em contato com a professora pelo WhatsApp, ela comunicou o que havia ocorrido, eu mandei um áudio para a direção. Terceiro erro, que visualizou o meu áudio, porém estou há 5 dias esperando o retorno da direção, que não teve. Próxima segunda-feira estarei indo à escola cobrar os direitos da minha filha. Quer dizer, para vocês verem o que uma mãe passa, nós que somos mães atípicas, o quanto nós estamos sofrendo com isso, o quanto que a escola está sendo negligente. Foi negligência do professor? Foi, mas foi negligência de toda a escola, porque isso afeta toda a escola. Tá? O professor que não prestou primeiros socorros, a direção que não notificou, a secretaria que não teve o trabalho de ligar para a mãe, né? E a mãe que está aguardando um retorno da direção há 5 dias. Então, assim, a gente precisa mudar essa situação, tá? Infelizmente, a gente não pode trabalhar só por dinheiro, tá? A gente precisa trabalhar por amor. A gente precisa ter um pouquinho mais de empatia pelas crianças atípicas, porque elas sofrem muito, sofrem bullying, sofrem negligência da escola e têm sofrido diariamente muitas outras coisas mais, tá bom? Então eu deixo aqui o meu depoimento, encerrando essa terceira aula e daqui a pouquinho a gente se vê na nossa quarta aula. Até lá!